Signo de Peixes, tudo bem com todos vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Peixes. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo. Eu também gostaria de pedir autorização para acessar a energia de todos vocês, entrar na energia do signo de Peixes, para que a gente possa entender os bloqueios, dificuldades, dores e chegar a um direcionamento, uma orientação para chegarmos à solução. Para isso, eu utilizo diversas ferramentas. Aqui tem uma bandeja com água da constelação familiar, tem os bonequinhos para representar os arcanos do tarô, as dores, dificuldades, emoções, para que a gente consiga visualizar melhor a situação e às vezes aqui traz alguns direcionamentos, entendimentos que o tarô não mostra. Uso também runas, oráculos, aqui está o símbolo do elemento de Peixes, né? O arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para o consciente. Então vamos lá, signo de Peixes. E uso astrologia também. E eu quero convidar todos vocês, quem estiver em São Paulo, domingo dia 14, haverá uma constelação em grupo, onde eu misturo tarô com a constelação. Bom, Peixes, você está vivendo um momento de 7 de ouros. 7 de ouros é uma carta que fala de plantio, onde o pisciano está plantando, e às vezes tem uma sensação, pode ter uma sensação assim, nossa, eu tô cansado, tô batalhando e as coisas parecem que não vão, né? Mas é uma carta que indica uma expansão, um futuro. Continue, né? Vai melhorar. A impressão que dá é que você tá fazendo e tá plantando e você não vê germinar, sabe? Calma, tá chegando. Continue a nadar. Não vai ser em vão. Você vai ter bons resultados. Na sequência, a gente tem aqui o 2 de paus. O 2 de paus é uma carta de pausa. Sabe a expressão parado feito um 2 de paus? Mas não é um parado à toa. Pode ser, né? Mas em geral é uma paralisação estratégica. Você está planejando se você vai agir de tal forma. Lembre-se, haverá colheita. Continue. Mas você está aqui no planejamento. Algumas vezes essa carta pode nos indicar que às vezes a pessoa ela estagna. Não tá dando certo, vou desistir. Então assim, cuidado com isso. E o que me mostra que talvez você esteja na estagnação é a carta seguinte, é o arcano do diabo. O arcano do diabo... esqueci de pôr o microfone, peraí. O arcano do diabo, ele me fala de domínio, de poder, de ambição, fala de ego. Muitas vezes fala de algumas interferências externas, de magia, de vícios. E às vezes fala de uma inteligência usada no sentido negativo. Negativo assim, egoísta, a benefício próprio. Ou muitas vezes a gente dá vozes a questões que não deveria dar, sei lá, fofoca, maledicência, né? Que acaba dando uma boa atrapalhada. Vamos colocar o arcano do diabo para entender em qual aspecto... É uma carta tão complexa. Para entender em qual aspecto ele está aqui influenciando essa situação. Na sequência tem o valete ou pajem de paus. O pajem de paus é uma carta assim de devoção, de dedicação, sabe? De dedicação a projetos futuros, de ação, de movimento. É uma carta assim, continue a nadar. Sabe aquela empolgação para aquele projeto? E isso é o que vai dar resultado.
Eu vou colocar aqui, ó, esse foguinho para representar o movimento, a ação. Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros é uma carta assim de autoridade, de bem-estar, de domínio da matéria. Ela fala também de esforço e ela tenta manter tudo sob controle. Então tem assim um domínio da matéria. Na sequência, o arcano da força, que é muitas vezes o domínio do ego. A gente precisa entender de que ego é esse, né? Uma vaidade ou é um poder pessoal? Porque pede para que você externalize a sua força, o seu poder para realização. É uma carta assim de conquista, de sucesso, de vitória perante os obstáculos. E o obstáculo aqui, ó, tem um coração partido. Tem uma dor. Vamos colocar essa dor, vou colocar essa dor aqui a partir desse coração preto, machucado. Roda fortuna não é dinheiro, é sim a virada de chave na vida, a favor ou contra. Depende das nossas atitudes, depende do nosso plantio, depende do que a gente está fazendo para que ela gire ao nosso favor. Cavaleiro de Ouros, o Cavaleiro de Ouros ele é maravilhoso, ele é trabalho. Ele é prático, ele vai, resolve, faz. Então, tudo indica aqui que o Pisciano está agindo. Apesar de ser um signo absolutamente emocional, ele está buscando a praticidade, a realização, que é o complementar oposto de Peixes, que é Virgem, que é a realização. Na sequência, sai o arcano do Papa. O arcano do Papa fala da espiritualidade, eu vou colocar aqui o Papa, de sabedoria, de organização também, mas ele fala também de moralidade, fala de uma ação correta, de uma proteção espiritual. Podiam ter usado um anjinho, né? Porque não é só católico que lê tarô. Ou consulente, mas enfim. Fala de uma proteção espiritual aí. Na sequência tem aqui o 6 de ouros. Me deu uma dor de cabeça esse 6 de ouros. Um desconforto com esse 6 de ouros. O 6 de ouros é uma carta assim de paralisação, uma paralisação assim, de uma hesitação. Você ficou, opa, vou ou não vou? Faço ou não faço? Realizo ou não realizo? É uma falta de, às vezes, uma imaturidade, às vezes uma sensação de que não tem futuro. Fala da necessidade de troca, né? O equilíbrio entre o dar e receber. É como se essa balança tivesse ali parada. Eu vou colocar o 6 de ouros aqui, ó. Tá faltando algum movimento. E por outro lado, o arcano do diabo tá lá. Vamos clarificar esse arcano do diabo? Aqui é uma carta de ruptura, de mudança. O 8 de paus. O 8 de paus é assim, de fim, né? Mas é um fim para um novo ciclo, para um novo caminho. É uma carta de renovação, de renovo. Então aqui, o nó do sul, que são os ciclos em aberto, para a gente alcançar o nó do norte, que é o novo ciclo, o novo projeto. Mas o que está me chamando a atenção é o arcano do diabo ali com o leão, que é a força, que é o poder pessoal. Tem alguma coisa esquisita nessa situação aí. Vamos clarificar esse arcano do diabo? Força. Nossa, caíram duas cartas. Caiu família e criança. Carta da família. Então, são questões familiares, signo de peixes. Ligado, talvez, à sua criança interior. Nossa, que dor de cabeça que me deu isso. Tem algo com a criança. Com alguma criança ou com a sua criança interior. Clarificando o arcano do diabo.
Nossa, que mal-estar que deu essa situação. Morte. Não é morte física, tá? É fim de ciclo. A chave tá nas suas mãos para mudar isso. Meu coração acelerou. Tem a energia de algum homem ligado a relacionamento. Então, questões da sua infância que você viveu na sua família prejudicam hoje os seus relacionamentos afetivos. Eu vou colocar aqui a carta. Ó, tá vendo que o coração aqui preto até parado, tem um machucado. Adapte a sua realidade, o que pode ter acontecido na sua infância. Clarificando mais uma vez o arcano do diabo, como se você perdesse o seu lugar de poder, o seu lugar de valor, o poder de escolhas, poder de decisão. Eu vou colocar Plutão. Plutão é poder pessoal, poder de escolha, poder de decisão. Vou colocar também Vesta. Vesta está ligado ao eu superior. Quando a Vesta está machucada no mapa de nascimento, olha como movimentou o arcano do diabo. Quando a Vesta está machucada no mapa de nascimento, eu sei que é uma ruptura, assim, na alma. Porque Plutão é assim, é limite, ó. Não vem não. É poder pessoal, poder interno, poder de escolha, poder de decisão. Vesta mexeu de uma forma que desestruturou, assim, muito grande, né? Aí aqui, neste outro oráculo, sai a lua no mar. Ou seja, você está passando por um período de provas, de dificuldades, assim, para se fortalecer, que a gente chama de noite escura da alma. A Lilith está me chamando a atenção muito. Eu já olhei para essa Lilith várias vezes. Lilith no mapa de nascimento, é a ferida maior que a pessoa tem. É ali que está a dor, junto a Quiron, que é a ferida de alma que se repete a várias gerações. Mas Lilith também está ligada à sexualidade. E tem aqui a espiritualidade maior agindo, protegendo, cuidando. Eu vou colocar um anjinho como símbolo dessa espiritualidade que protege, que cuida desta dor. Então, mas olha, a dor foi tão grande que desestruturou a sua Vesta. Vesta é mais do que... é a sua essência, sabe? É o seu altar do divino dentro de você. Nossa, que dor no meu peito. É uma dor muito grande, muito, muito, muito grande. Claro que não ressoa com todo mundo, adapte a sua realidade. Dê uma olhada no seu signo lunar, ascendente, Vênus, como forma de complementar a leitura. Então, assim, a espiritualidade está te ajudando a reconstruir a sua essência. O que ajuda muito nessas situações são a apometria, técnicas como a apometria, neurociência, que vai trabalhar trauma, e a constelação familiar, que vai desidentificar dos padrões ancestrais. Mas a apometria, ela vai reestruturar a sua essência. Eu trabalho com a apometria, aliás, eu misturo todas as técnicas, o tarô, a constelação, a apometria, a neurociência, tudo na mesma sessão. Eu vou tirar uma runa também no final para a gente entender melhor o aprendizado. Dados astrológicos para o signo de Peixes, Libra. Libra fala de relacionamento, também fala de justiça. Então, olha só, relacionamento interpessoal, esse é o aprendizado de Libra, se relacionar. E feridas da sua infância, ó, impedem que você tenha um bom relacionamento. Talvez você atraia relacionamentos tóxicos por conta desse trauma, dessa ferida na infância. Sai aqui a lua. Lua é ligada às emoções e também ligada à mãe. E casa 5. Casa 5, talento, concepção, momento em que você foi concebido. Como é que estavam os seus pais quando você foi concebida? Estavam bem? Estavam brigando? Como que era essa relação? Isso pode influenciar. Casa 5, criatividade, talentos e relacionamentos passageiros. Talvez você atraia relacionamentos tóxicos, relacionamentos passageiros, relacionamento, sabe, boy lixo, narcisistas, por conta das suas feridas da infância. Ah, é uma constelação que vai resolver?
em parte, porque, ó, vamos entender por que aconteceu isso na sua infância e tal, mas tem que tratar o inconsciente pessoal. Eu vou colocar aqui Netuno. Netuno fala do inconsciente coletivo ancestral. Essa é a constelação. E Urano fala do inconsciente coletivo pessoal e individual. Então a constelação só fica completa quando trata essa parte aqui. Porque o que tem em mim, eu, Elaine e Cristina, que me identifiquei com aquela dor ancestral, com aquela guerra, ou seja, porque senão fica só a culpa do ancestral e a minha parte da responsabilidade. Isso tem que ser olhado. E onde a gente olha para isso? Na apometria. Porque senão a gente não consegue se desidentificar psiquicamente e emocionalmente da situação. E acaba num ciclo repetitivo, porque a sua essência está lá totalmente machucada. Mas ó, a espiritualidade está cuidando, tá? Porém, a Lilith também, ela fala de uma... Tanto Lilith quanto Urano, de uma profundidade da alma, no sentido assim, a Lilith é o lado oculto da lua, o lado que nunca é iluminado pelo sol, vista da Terra, né? Porque gira na mesma velocidade, então a gente não enxerga sempre um lado da lua, um lado sempre fica oculto. Isso simboliza emoções muito ocultas, que a gente não acessa assim, de primeira. Então precisa ser um bom terapeuta para acessar essas informações, sair do ancestral, não. Ok, pode ter uma relação ancestral, ok. Mas e o que tem em mim que eu me conectei com aquilo, né? E Urano, na astrologia, ele fala de vícios, ele fala também de... Sabe o inconsciente profundo? Ele é o fundo do poço, é um porão no fundo do poço. Então essa questão ela é muito profunda. E isso que faz com que você fique num ciclo repetitivo e, sabe, a roda da fortuna não vira ao favor, porque ela está ligada à dor, está ligada ao coração partido. Que dor, hein, peixes? Vamos tirar uma carta para o aprendizado. Desculpa o barulho. Aprendizado para o signo de peixes. Aprendizado dessa situação. Uma carta, por favor. Signo de peixes. 9 de paus. O 9 de paus é uma carta que fala de disputa, de rivalidade. Tá vendo que ele tá olhando assim, ó, de canto de olho? Fala de obstáculos, mas esses obstáculos, a gente consegue transpor sim. Mas ela fala que esses conflitos, eles surgem em novos caminhos. Porque assim, não adianta eu mudar de emprego, mudar de namorado, namorada, mudar, se eu continuo levando uma dor comigo. E aí o padrão se repete. Então, conflitos em novos caminhos. Vamos limpar o que aconteceu no passado para que eu não tenha conflitos nos caminhos seguintes, né? Por quê? Porque ficou um ciclo em aberto aqui ligado à infância. Mais uma carta para o aprendizado, por favor, do signo de peixes. Olha só. Essa aqui é uma carta de briga. Mas é uma briga, não é aquela discussão, a discussão é o 5 de paus. Essa aqui é uma briga oculta, é puxada de tapete, é engano, é decepção, é perda de tempo, fracasso, que não, né? Então, assim, nesses novos caminhos, você pode encontrar pessoas desse tipo. Por quê? O nosso inconsciente, ele só repete aquilo que a gente já conhece. Se lá na sua infância você conheceu engano, traição, mentira, fofoca, maledicência, eu vou colocar aqui, ó, inveja, o seu inconsciente, ele atrai isso. Por quê? Porque é o que ele conhece. E quando vem uma situação nova, uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, uma pessoa que é gentil, uma pessoa que ama de verdade, a gente até estranha. Por que estranha? Porque está acostumado num outro padrão.
Por isso que a gente precisa tratar os padrões que são registrados na nossa infância. Ok? Vamos lá. Uma carta agora para o bloqueio. O que está bloqueando? Nossa, caiu no chão. 8 de ouros e 9 de ouros. 9 de ouros caiu no chão, já vou pegar. 8 de ouros é assim. Trabalho. Grandes esforços, mas às vezes acontecem perdas aqui, tá? Desilusão. Tem um progresso material, sim, mas tem uma desilusão. Então, talvez tenha algo ligado ao financeiro que aconteceu aí na infância, nós vamos entender. E na sequência, cai também o 9 de ouros. O 9 de ouros é uma carta, assim, maravilhosa, uma carta de felicidade, de sorte, de solução, só que está na energia do bloqueio. Então, algo que aconteceu também na infância está bloqueando a felicidade, o dinheiro, o progresso. Uma carta para o inconsciente do signo de Peixes. 2 de espadas. 2 de espadas, assim, você tem que tomar uma decisão. Só que você não está enxergando a situação. Tem uma rivalidade, uma disputa, uma briga, assim, sabe? E também fala de deturpação de fatos. Você não está enxergando. Tem fatos que podem estar deturpados, inclusive ela caiu no bloqueio, a posição dela. Caiu aqui um as de copas. O as de copas fala de um impulso, de uma alegria, um impulso que vem da espiritualidade, te ajudando nessa situação, só que você não está enxergando. Interessante que atrás, assim, no plano de fundo dessa carta, a gente tem água. O que são as águas no tarô? As emoções. Então, algum aspecto emocional que te impede de enxergar a realidade, tá? O chão é até pedregoso, aqui é árido, não tem um verde, né? Não, tem uma situação difícil. E você não está enxergando. 8 de espadas é uma carta de... E saiu assim, ó, a posição dela no bloqueio. Quase invertida. O 8 de espadas é uma carta de conflito, de fracasso, de erros. É uma carta de medo, ela induz a medo, indica um perigo, né? E dor, problemas pessoais. Só que é porque você não está enxergando a situação, você está preso a algum padrão do passado. Tá vendo que tem as espadas em volta? As espadas é o mental. Mas tem alguma questão que te cega, provavelmente essa questão da infância, tá? Ela caiu meio bloqueada, assim, né? Passado consciente, uma carta para o passado consciente. Caíram 3 aqui. Nesse passado, a gente tinha uma alegria no passado, tinha comemoração, que é o 3 de copas. 3 de paus, que é movimento, que é ação, que é negociação, intercâmbio, sociedade vantajosa. Tinha isso no passado, isso era consciente. E tinha também um momento de pausa para reflexão. Pode indicar uma inércia? Pode, mas pode indicar uma reflexão sobre alguns aspectos. Tinha tudo isso no passado. Resultado esperado dessa situação. Uma carta, por favor. O resultado é assim. Nossa, caiu 2 cartas. 4 de copas. Tá? Eu vou aproximar aqui da tela. Tá vendo que tem a mão assim saindo da nuvem, dando uma outra oportunidade? 4 de copas fala isso. Olha, o universo está te dando uma outra oportunidade, mas a pessoa tá lá de braços cruzados, com sentimentos negativos, tá numa insatisfação, tá rejeitando todas as oportunidades. Tá preso na desconfiança, né? A pessoa faz aquele bico, é isso, tá preso na desconfiança. E junto cai a temperança. Gente, a temperança é um arcano tão maravilhoso. A temperança, ela fala da necessidade de você reciclar, movimentar os sentimentos. Então você tá preso lá na birra, na desconfiança, no trauma, e fica repetindo padrões na sua vida e precisa
modificar isso. Precisa sair dessa inércia. É uma carta lenta, tá? Ela é uma carta que pede um tempo para você se reorganizar. É uma carta que também fala de proteção espiritual, porém pede a necessidade, tem até umas asinhas assim do anjo, proteção espiritual. Pede a necessidade de você reciclar esses sentimentos. Olha que interessante aqui na bandeja, tem aqui o anjo protegendo, algo que desestruturou a sua essência, né? Tá lá ligado à Vesta, que tá ligado à malquerência, à difamação, à calúnia, à fofoca, à humilhação, abandono, exclusão, abuso, pode estar ligado a tudo isso. Isso machucou profundamente a sua alma, a espiritualidade está cuidando disso. Mas você precisa fazer a sua parte, cuidar da sua criança interior. A apometria que vai resolver isso não é uma constelação. Se talvez tenha uma parte, né, da constelação que é desidentificar psiquicamente e emocionalmente dos ancestrais, mas é a criança o principal foco aqui. Porque é isso que está fazendo você dar vozes a essa dor, que é o arcano do diabo. Não é religioso, gente, é o nome da carta. Da mesma forma que roda da fortuna não é dinheiro, era o sobrenome da pessoa, lá no tarô de Marsella, que deu origem a essa carta aqui. E a vida da pessoa era só uma desgraça, né? Só dava tudo errado. Conforme as escolhas dela mesma. Então, tem uma história atrás de cada arcano do tarô. Então, o arcano do diabo tem um motivo e não é religioso. É como as pessoas viam o ego inflado, o vício. Então, eles o chamavam de diabo. Meus gatos estão aprontando, né, Berenice? Que barulho que você fez? Bom, porque é o inconsciente pessoal, tá vendo? Machucado na sua infância. E esse ciclo está em aberto, atraindo, repetindo padrões ancestrais, mas marcou a sua infância. A constelação ela vai trabalhar o padrão ancestral. Ótimo, mas isso é parcial no tratamento. Precisa tratar a criança. Senão o padrão continua, tá? Precisa tratar o inconsciente pessoal. Mais uma carta para o inconsciente, por favor, para o signo de Peixes. Uau! O seu inconsciente já desconfia. Isso aqui é a carta da intuição, da alta intuição. A carta da alta sacerdotisa, vou colocá-la aqui. Então, a sua intuição sente que tem coisa errada, que nem tudo está claro. É uma carta também que fala de inação, você está parado. Ela indica assim uma lentidão nesse processo, os caminhos estão abertos para o sucesso, desde que, isso aqui é o que diz a carta, desde que você não impeça. O que pode impedir a sua criança interior? Os traumas da sua criança interior. Influências externas para o signo de Peixes. 6 de copas. O 6 de copas, olha que interessante a leitura. O 6 de copas é a nostalgia. O 6 de copas é uma carta assim, de angústia, de lamentação, de situações que não foram resolvidas, que são pendentes, né? Que está sem solução ainda, que é o nó do sul. Olha lá, o nó do sul com a criança. É isso que está atrapalhando a tua vida. Mais uma carta confirmando. Medos e temores do signo de Peixes. Quais são os medos? Medos e temores do signo de Peixes. Peraí, caiu muito não, caiu 3 invertida aqui. Medo do valete de espadas. O valete de espadas é uma carta assim, eu não estou enxergando a situação como um todo. Eu estou enxergando só de forma parcial. Tenho medo de não enxergar a situação como um todo. Medo de se jogar, de arriscar. Esse medo vem lá da infância. E medo do dinheiro. Aqui é o Rei de Ouros. O Rei de Ouros é uma carta assim é o toque de Midas, é uma carta de segurança, uma carta de autoridade, é uma carta de sucesso no trabalho. Será que tem medo? O Rei de Ouros na posição de medo. Deixa eu clarificar essa carta. Vou pausar um minuto para tirar minha gata daqui, 1 minuto. Vamos clarificar este medo do Rei de Ouros, medo do toque de Midas.
Clarificando, por favor. Rei de ouros invertido na posição de medos e temores. Documentos. Notícias. Mais uma carta, por favor. Nossa, a espiritualidade. A torre no baralho cigano é a espiritualidade. Quando a pessoa se conecta muito no material, Rei de ouros é o material, é o toque de Midas, é o dinheiro. Ela se desconecta da espiritualidade. Então, é o medo desse, sabe? Aí dá para entender um pouco o ego ali. Isso pode ser trabalhado numa constelação meditativa. São ligados a crenças limitantes. Eu vou te pegar o oráculo da roda de cura. O oráculo da roda de cura, ele traz as crenças limitantes. Que na psicologia o nome correto são crenças centrais, que ficam no centro da nossa psique e a gente governa a nossa vida em função dessas crenças. Clarificando, por favor, o Rei de Ouros, que crenças são essas ligadas à matéria e à espiritualidade para o signo de Peixes, porque o signo de Peixes é um signo muito espiritualizado, né? Pelo menos é o que veio aprender. Mas também está ligado a ancestrais que enlouqueceram, gente que sumiu na psicogenealogia. Ó, clã do sapo, que é a transformação, que é a regeneração, que é o rejuvenescimento, energia vital, cura interior e a expressão emocional. Então, precisa transformar alguma coisa. Vamos tentar entender o que o pisciano precisa transformar dentro de si. Mais uma carta, por favor. O que o pisciano precisa transformar? Energia feminina. Ó, Lilith. Aqui, energia feminina. Talvez a gente esteja falando de... E assim, ó, vou colocar Vênus, que é energia feminina. Então, cabelo junto. Vênus simboliza aqui o feminino. O feminino, ele tá ligado ao dinheiro. Está ligado à criatividade. A energia feminina é a energia do dinheiro. Quando tem alguém na sua família, ancestral, ou atual, ou você mesmo, com dores ligadas ao feminino machucado, a criatividade, casa 5, criatividade, para, o dinheiro para. Então, é preciso resgatar essa energia feminina. Curar essa energia feminina. Aí o que faz isso? Apometria e neurociência. Se precisar de ajuda para isso, Pisciano, meu telefone está na descrição do vídeo. Porque é isso que fragmenta a sua alma, é isso que atrapalha os negócios, é isso que atrapalha os relacionamentos. Tá? Agora eu entendi aqui o Rei de Ouros invertido na posição de medo, porque tem um medo. Aqui Lilith é a sexualidade, é o masculino. Tá? Pode ser que na infância tenha acontecido alguns abusos ligados à ancestralidade ou a parte ou atual, enfim. Às vezes é um trauma transgeracional, né, que vem se repetindo algumas gerações. Resultado esperado dessa situação. Vamos tirar uma runa daqui a pouquinho. O resultado esperado é um valete de copas, maravilha. O valete de copas e a rainha de espadas. O valete de copas, ou pajem, né, é uma carta assim de confiança. Então começa a surgir uma confiança, novos caminhos, uma renovação, uma motivação. E também dá uma força, um poder pessoal. A rainha de espadas é o poder pessoal, é o poder de decisão. É aquela pessoa que não leva desaforo para casa, é uma pessoa muito centrada, dona de si e com o self totalmente reestruturado, restabelecido. Às vezes até dura demais, mas num primeiro momento é o que precisa para curar esse feminino. Vamos tirar uma runa como resumo da leitura e aconselhamento, depois 3 cartas do Oráculo do Poder da Lua para aconselhamentos. Então vamos lá. Uma runa, por favor, para o signo de Peixes. Uau! Virou Odin. Odin é a espiritualidade. É a fé. Odin. Eu vou ler o significado dela. É uma carta assim que pede muita fé para você superar os obstáculos. Os obstáculos serão... você vai conseguir, mas pede fé.
Odin. Essa carta representa o destino, o novo, tudo que está para acontecer. O deus Odin, lá na mitologia dos celtas, né? Que as runas vêm dos celtas, dos vikings. O deus Odin exigia de seus guerreiros muita fé e coragem. A carta do louco é a carta da coragem, só que estava invertido aqui, você está sem coragem. Tem trauma. Neurociência, Somatic Experience é a melhor técnica para trauma e estresse. Meu telefone está na descrição do vídeo. Exigia de seus guerreiros muita fé e coragem para que pudesse protegê-los. Desta mesma forma, você deverá ter a mesma fé para acreditar no que está escrito e ir de encontro ao seu destino. O louco é o destino. Vambora, se joga. O desconhecido nos remete à ideia do fim, mas ao mesmo tempo, aqui, novos ciclos, transformação. Mas ao mesmo tempo, induz ao recomeço, pois só há uma nova etapa quando outra se conclui. Tem que fechar esse ciclo aqui da sua infância para que uma nova etapa se abra em sua vida. Só existe uma nova etapa quando outra se conclui. Odin. Vamos tirar 3 aconselhamentos do oráculo da lua. Acho que é o oráculo do poder da lua, né? Aconselhamentos, por favor. Desapego. Aliás, é uma das emoções mais difíceis de serem trabalhadas, é o apego. Apego a situações, a pessoas, a padrões. Lá no refúgio noturno, você no seu travesseiro, você vai conseguir intuir, sentir, trabalhar essas questões internas aí no seu coração. Deixa eu pegar um outro. E também aqui mais uma, por favor. Mais uma carta. Como aconselhamento, a fonte da abundância. A fonte da abundância é a cura do feminino. Gratidão, peixes. Curta, comente, compartilhe. E a gente se vê na próxima leitura. Até mais.